Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Ure igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum Domine, ut tibi casto corpore serviamus, et mundo corde placiamus. Inflamai com o fogo do Espírito Santo nossos rins e nosso coração, ó Senhor, para que possamos vos servir com corpo casto e vos agrademos com coração puro. Essa oração que pede o fogo do Espírito Santo está presente na liturgia romana em 3 lugares distintos. Em primeiro lugar, ela é uma das orações sugeridas pelo missal para a preparação diária do sacerdote para a celebração da Santa Missa. Em segundo lugar, ela é a oração indicada pelo missal para se pedir a castidade, quando o celebrante tem direito de acrescentar orações de livre escolha, por exemplo, nos dias de féria. E por fim, ela é uma das orações rezadas após a ladainha de Todos os Santos, nos dias de rogações, que são aqueles dias de penitência durante o tempo pascal, a saber, o dia 25 de abril, que coincide com a festa de São Marcos Evangelista, e os 3 dias que precedem a festa da Ascensão, que são os dias de rogações. Portanto, ao longo do ano litúrgico, a liturgia romana apresenta não uma, mas diversas vezes aos sacerdotes e aos fiéis a pessoa divina do Espírito Santo como esse fogo purificador que garante a aquisição da virtude da castidade. Inflamai com o fogo do Espírito Santo nossos rins e nosso coração, ó Senhor, para que possamos vos servir com corpo casto e vos agrademos com coração puro. Para a mentalidade dos antigos, assim como a memória reside no coração, e por isso, quando sabemos algo de memória, dizemos que sabemos de cor, isto é, com o coração. Enfim, assim como a memória reside no coração, a castidade reside nos rins, porque nos rins se encontram os humores ou fluidos corporais que produzem a concupiscência da carne. Portanto, para a mentalidade dos antigos, a aquisição da castidade dependia da santificação dos rins. A graça divina deveria purificar os rins, para que o corpo não fosse dominado pela concupiscência. Não obstante, a oração pede o fogo do Espírito Santo não apenas para abrasar os rins, mas também o coração. Como já sabemos, para a mentalidade dos antigos, a memória reside no coração, o que significa que o fogo do Espírito Santo deve purificar tanto o corpo, com a sua concupiscência, quanto a alma, com as suas memórias, com as sugestões fantasiosas da imaginação e com os seus desejos impuros. Nosso Senhor disse no Evangelho que um homem já comete adultério quando olha com concupiscência para outra mulher e a deseja em seu coração. Portanto, o pecado contra a castidade não é apenas um pecado externo, é também um pecado interno, que pode manchar a memória, a imaginação e a vontade. No entanto, qual o sentido, qual o valor dessa virtude, tão mal compreendida, ao mesmo tempo que tão necessária? Nosso Senhor disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós estamos nesse mundo apenas de passagem,
para a nossa pátria definitiva, que é a Jerusalém Celeste, onde veremos a Deus face a face, e essa será a nossa felicidade eterna. Porém, enquanto estivermos nesse mundo, devemos usar das criaturas sempre em ordem ao nosso fim último. Em outras palavras, nunca devemos amar mais uma criatura do que ao próprio Criador. Nunca devemos desejar uma criatura em detrimento, em prejuízo do nosso fim último. Então essa é a malícia do pecado contra a castidade. Trata-se de um desejo que corrompe o nosso olhar para as criaturas, porque espera das criaturas uma felicidade que elas não podem dar. Esse desejo corrompido, que rebaixa a natureza humana ao nível dos meros instintos animais, que impede a espiritualização do amor humano e, sobretudo, que impede um amor sobrenatural pela outra pessoa, ordenado à nossa salvação. Enfim, esse desejo corrompido exclui a caridade. Ou seja, esse pecado expulsa o Espírito Santo da nossa alma. Ora, se nosso Senhor chama de bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, isso quer dizer que os impuros rejeitam a visão de Deus, na medida que pretendem encontrar a sua plena felicidade na posse de um deleite sensível. Na verdade, caros fiéis, como ensina Santo Agostinho, o pecado grave é sempre aversio a Deo et conversio ad creaturam. Ou seja, o pecado grave consiste numa aversão, ou melhor, numa rejeição de Deus e num apego desordenado a uma criatura. Isso quer dizer que o pecado grave não consiste apenas no desejo desordenado a uma criatura. Ele inclui um ódio, isto é, uma rejeição do próprio Deus. Se o inimigo da santa religião católica nos oferecesse uma cruz para ser pisoteada por qualquer um de nós, é certo que nenhum de nós aceitaria pisotear a cruz. Porém, quando cometemos um pecado grave, fazemos mais que pisotear um crucifixo. Nós expulsamos a presença do Espírito Santo da nossa alma. E podemos fazer pior, se pretendemos comungar logo em seguida em estado de pecado mortal. Nesse caso, introduzimos a Santíssima Eucaristia num corpo que agora está sob o domínio do espírito diabólico. O pecado da impureza se opõe de modo muito particular à virtude da prudência. Na verdade, caros fiéis, nós conhecemos o caráter de alguém pelas decisões que essa pessoa toma em sua vida. Como diz São Bernardo de Claraval, o inferno está pavimentado de boas intenções. Em outras palavras, nós não conhecemos um homem pelas suas promessas ou boas intenções, e sim pelas decisões que ele toma em sua vida. Essas decisões, sustentadas com constância durante um tempo prolongado, tornam-se bons hábitos, isto é, virtudes. Sendo assim, a impureza se opõe de modo muito particular à virtude da prudência, ou seja, à capacidade de se tomar boas decisões, decisões amadurecidas, decisões virtuosas, capazes de ordenar a vida de alguém e torná-lo uma pessoa verdadeiramente feliz já nesse mundo.
O motivo é muito simples. A impureza ofusca a luz da razão, na medida que o indivíduo é solicitado constantemente pelo seu vício, o que o impede de tomar decisões sensatas e prudentes. E assim, a sua vida se torna cada vez mais desgovernada. Nesse sentido, São Gregório Magno enumera quais são as 8 filhas, ou melhor, os 8 vícios que nascem do pecado da impureza. A primeira filha da impureza é a cegueira de espírito, ou seja, a incapacidade de uma alma para perceber o seu fim sobrenatural como o seu próprio bem. Em outras palavras, a alma perde todo o gosto pelos bens sobrenaturais e não sente mais nenhum interesse pela vida interior. A cegueira de espírito. A segunda filha é a precipitação, ou seja, a incapacidade de uma alma para decidir quais meios deve escolher a fim de atingir um certo fim. De fato, a impureza conduz pouco a pouco a alma à impulsividade, à incapacidade de esperar cada coisa no seu tempo, devido à dificuldade de moderar-se e tranquilizar-se. Sendo assim, quanto mais impulsivo, mais o indivíduo se torna precipitado, tomando assim decisões erradas, que se acumulam em sua vida e o conduzem pouco a pouco à ruína pessoal. A terceira filha é a inconsideração, ou seja, a incapacidade de uma alma para determinar o que deve ser feito. Na medida que a alma perde, pouco a pouco, a memória dos bons juízos, dos bons princípios que a teriam conduzido a boas decisões na vida. Nesse sentido, a inconsideração afeta o indivíduo quando ele se esquece o quanto ele era feliz quando vivia na graça santificante, quando rezava todos os dias, quando comungava com frequência. Porque no estado em que ele se encontra, caso ele venha a arrepender-se, muitas vezes o único sentimento que surge é o desespero. Aquela impressão de que eu não tenho jeito, eu não tenho salvação, eu sempre serei assim, dentre outros tantos pensamentos sugeridos pelo espírito diabólico. Em resumo, o indivíduo se esquece do amor do Sagrado Coração por ele, porque não consegue considerar outra coisa senão o abismo do seu pecado. A quarta filha é a inconstância, ou seja, a incapacidade de uma alma para permanecer firme nas dificuldades e sofrimentos da vida, porque não suporta ficar muito tempo privada de deleites sensíveis. É por esse motivo que Santo Tomás dá à inconstância um outro nome, isto é, molicie ou efeminação. Porque o inconstante se comporta como uma mulher, na medida que as mulheres são naturalmente mais suscetíveis e mais frágeis. E por isso têm maior dificuldade para enfrentar a tristeza e o sofrimento. Sendo assim, o inconstante é um indivíduo que se tornou frágil em razão do seu apego desordenado aos deleites sensíveis, de modo que ele prefere abandonar o bem que ele poderia fazer,
do que ficar muito tempo privado do seu vício. Ao explicar essa matéria, Santo Tomás cita Terêncio, um poeta romano, que conta o caso de um homem que garantia que se separaria da amiga. Ao que responde o poeta: estas palavras, uma falsa lagrimazinha as extinguirá. Dito de outro modo, basta que uma das partes diga que se sente sozinha ou que está triste com a separação, para que a outra parte desista da resolução e retorne a uma paixão perigosa. O inconstante qualquer vento leva. E por fim, caros fiéis, a quinta filha é o amor desordenado de si mesmo, pois a impureza alimenta o orgulho. A sexta filha, o ódio a Deus, ódio cada vez mais explícito na alma, pois sabe que o seu desejo desordenado é condenado por Deus. A sétima filha, o apego à vida presente, que se quer aproveitar ao máximo. E por fim, a oitava filha, o desespero da vida futura. É certo que a maioria das almas que sofre com o mal da impureza não reconhece em si as últimas filhas desse vício, a saber, o ódio a Deus, o apego à vida presente e o desespero da vida futura. Na verdade, caros fiéis, não são todas as almas que chegarão até as últimas consequências desse vício. A maioria experimentará apenas os efeitos das primeiras filhas da impureza, como a cegueira de espírito, a precipitação, a inconsideração ou a inconstância. A razão disso é muito simples. Se uma alma que sofre com esse vício procura se confessar com certa regularidade, a impureza pode produzir algum dano nessa alma, mas não todos os danos de que ela é capaz de produzir. Ainda que a alma não caia num ódio completo de Deus e no desespero da bem-aventurança eterna, o vício da impureza prejudica de modo particular o exercício da virtude da fé, da esperança, da caridade, da prudência, da temperança e da fortaleza, o que certamente não é pouco. E essa é a intenção do espírito diabólico. Afinal de contas, caros fiéis, como ensina o antigo jesuíta, o demônio age como o faraó do Egito. Quando o faraó se convenceu que deveria deixar os hebreus partirem para oferecer um sacrifício a Deus no deserto, ele ainda assim fez algumas propostas a Moisés, para não ceder tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Sendo assim, ora ele tentou manter pelo menos as mulheres e as crianças no Egito, ora ele tentou manter pelo menos os bois e as ovelhas dos hebreus no Egito. Pois assim age o demônio, caros fiéis. Quando o demônio percebe que uma alma está determinada a guardar a fé e a praticar os mandamentos, ainda que reconhecendo as suas misérias e dificuldades. Enfim, quando o demônio percebe que uma alma não quer viver em estado de pecado mortal habitual, a estratégia do demônio é outra. Ele não atenta mais a abandonar a fé e o combate espiritual. Ele prefere tentá-la a abandonar vez ou outra o combate espiritual. É como se o demônio soprasse no íntimo desse indivíduo: apenas hoje, apenas dessa vez, apenas mais uma vez,
apenas mais um pouco, e assim por diante. E assim, a alma que estava determinada a viver na graça e a praticar os mandamentos, entra num ciclo de quedas que fazem da sua vida espiritual uma verdadeira gangorra. Ora essa alma está na graça, ora ela está em pecado. Ora ela combate as tentações, ora ela cede às tentações. Portanto, caros fiéis, quando o demônio percebe que ele não pode nos tirar tudo, ele se contenta de tirar o que ele puder. Ele se contenta de diminuir o que ele puder da nossa união com Deus. Como o faraó tentou diminuir a condição que Moisés deu, propondo que pelo menos as mulheres e as crianças, ou então que pelo menos os animais, permanecessem no Egito. Nesse caso, caros fiéis, a alma se assemelha a um indivíduo que sofre de consumismo compulsivo. Ele compra um objeto hoje, depois outro amanhã. Ele gasta um pouco hoje, depois mais um pouco amanhã. Ele parcela um pagamento hoje, depois mais outro amanhã e assim por diante. Ao fim e ao cabo, esse indivíduo terá feito gastos exorbitantes sem perceber, porque considerou apenas o pouco que gastou a cada compra e não o valor exorbitante da soma de todos os gastos. Em outras palavras, esse indivíduo foi imprudente. Pois da mesma maneira, caros fiéis, a impureza corrompe a prudência de uma alma. De pecado em pecado, de queda em queda, a alma faz pouco caso dessas quedas pontuais, a alma faz pouco caso desses prejuízos pontuais, presumindo que poderá recuperar tudo depois, que poderá se confessar depois, que no futuro não haverá consequências graves, por exemplo, no matrimônio. Sendo que, ao fim e ao cabo, a alma pode permanecer na escravidão do vício durante longos anos sem perceber. Mas ainda que essa alma procure o sacramento da confissão para superar de fato a estratégia do demônio, que procura tentá-la com quedas pontuais que se prolongam durante a vida. Enfim, para superar de fato a estratégia do demônio, essa alma precisa observar a seguinte lei na vida espiritual: um amor se vence com outro amor. O fogo da concupiscência se vence com o fogo da caridade. Afinal de contas, caros fiéis, quando uma alma procura o sacramento da confissão após uma queda num pecado contra a pureza, na maioria dos casos, essa alma tem atrição dos seus pecados. Ou seja, ela tem a contrição imperfeita dos seus pecados. Ela odeia as consequências dos seus pecados, como a feiura do pecado, o medo dos castigos divinos nessa vida ou da condenação na outra. Então, por causa dessa contrição imperfeita, a infusão da graça que essa alma irá receber do sacramento da confissão não produzirá um ódio profundo ao pecado. Na verdade, a alma recupera o temor de Deus, porque a sua vontade se afasta do pecado, mas o seu afeto não tanto. A vontade se afasta do pecado, mas o afeto não tanto. Em outras palavras, se ela não lutar para adquirir uma maior caridade, é uma questão de tempo para que ela retorne ao mesmo pecado. Portanto, caros fiéis,
Um amor se vence apenas com outro amor. O fogo da concupiscência se vence apenas com o fogo da caridade. Enquanto a alma não estiver determinada a progredir na caridade, ela nunca sairá do ciclo no qual o espírito diabólico quer aprisioná-la. Ela sempre estará presa nessa gangorra. E isso pode durar praticamente a vida toda. Pensemos naqueles velhos que tentaram a jovem Susana, a casta Susana, no Antigo Testamento. Isso pode durar praticamente a vida toda. Então, que os jovens não se enganem. O sacramento da confissão não irá desenraizar o vício por completo. O sacramento remove a culpa, mas a extirpação do vício depende do progresso da caridade, depende do combate espiritual sério e determinado. Mas quem está disposto a esse combate espiritual sério e determinado? Nosso Senhor disse pela boca do salmista: esperei que alguém me consolasse e não achei. Esse mesmo versículo nós ouvimos na antífona do ofertório da Missa do Sagrado Coração. Esperei que alguém me consolasse e não achei. Nosso Senhor procura consoladores, procura almas de oração, procura almas dispostas ao combate espiritual e não as encontra. E o que é que nosso Senhor encontra? Ele encontra uma multidão de jovens dispostos a todos os sacrifícios para manter o corpo em forma. Mas, por acaso, esses jovens conseguem passar uma semana inteira cumprindo os mais básicos deveres de oração? Esperei que alguém me consolasse e não achei. Peçamos, caros fiéis, ao Espírito Santo que Ele nos cure da nossa grande cegueira de espírito, que Ele nos cure da nossa impressionante dureza de coração, que Ele nos dê, mais uma vez, uma graça de conversão. Inflamai com o fogo do Espírito Santo nossos rins e nosso coração, ó Senhor, para que possamos vos servir com corpo casto e vos agrademos com coração puro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.